Olá a todos, eu sou o professor Eduardo Corsino e vamos falar um pouco sobre o mercado farmacêutico, o registro de medicamentos e os medicamentos ditos medicamentos de referência. Todo produto farmacêutico, para ser registrado e ser comercializado em qualquer país e também no Brasil, é necessário que faça-se estudos sobre a sua segurança, a eficácia e a sua efetividade. Desta forma, há necessidade de estudos de desenvolvimento de moléculas e fármacos para que esses possam ser transformados em medicamentos de forma a ser dispensados para a população, tanto para o uso paliativo, curativo ou para fins diagnósticos. Os medicamentos são produtos tecnicamente elaborados que vão ser passíveis de registros dentro das vigilâncias sanitárias, né, no caso nosso brasileiro, da Anvisa, para que esse produto obtenha um registro no país, uma numeração de registro, ao qual vai permitir que esse produto seja dispensado e distribuído em todo o território nacional para o seu consumo e comercialização. Os medicamentos chamados de referência são os medicamentos que passaram por diversos estágios até que chegue ao processo final, que é pela utilização da população deste produto. Os medicamentos, para chegarem até este ponto, que é a utilização deles pela população, passa por diversas etapas e ele percorre um longo caminho, geralmente por alguns anos, para que ele consiga de fato ser transformado em um produto acabado e seja disponibilizado à população. Para que os medicamentos cheguem às bancadas, tanto das farmácias e das drogarias, dos dispensários e dos hospitais, é necessário que se façam estudos, de pesquisa para que o medicamento tenha uma comprovação da sua eficácia, da sua segurança e da sua utilização. Os medicamentos, para chegarem às prateleiras, precisam passar por diversos estágios. Um deles é o que a gente chama de estágio pré-clínico da pesquisa, ou seja, é todo o estágio de desenvolvimento da molécula, do desenvolvimento e dos testes farmacológicos in vitro, como em colônia de células, ou até mesmo em animais de pequeno porte ou determinados outros tipos de animais. Somente vai passar para os testes em humanos quando todas as etapas anteriores comprovarem que este medicamento tem uma segurança para a utilização. Daí então é o que se começa a ser pesquisado no que nós chamamos de testes clínicos, A pesquisa clínica, ela passa também por diversas fases. Ela é dividida basicamente em 4 etapas, A fase 1 dos testes clínicos vai olhar a utilização desses medicamentos novos em pessoas saudáveis, em uma pequena quantidade de pessoas, para se verificar a segurança deste medicamento, para ver se não tem nenhum problema, nenhuma toxicidez relacionada com aquela molécula quando é utilizada em humanos. Depois disso, é feita uma nova fase de teste já com pacientes doentes, para que comprove, além de continuar olhando a segurança, se comprove também a eficácia, para a gente ver se realmente esse medicamento vai fazer o efeito desejado, e aí a gente começa a comparar se a dose que a gente está dando é suficiente, se não, ajuste de dose, de tempo de posologia e etc. Os testes mais avançados, que são chamados de fase 3, eles são compostos por uma quantidade maior de pessoas envolvidas nesses testes, pessoas doentes, e são desenvolvidos testes randomizados de forma a você comparar a eficácia e a segurança deste medicamento num grupo maior de pessoas que estejam doentes e precisam daquela substância para o seu tratamento. A fase 4 do testes clínicos corresponde à fase de farmacovigilância, por exemplo, que vai determinar um número maior de pessoas onde esse produto já vai estar no mercado e deve ser observada a segurança, a eficácia desses medicamentos na população em geral. Somente quando os medicamentos estão sendo utilizados por um número maior de pessoas é que é possível
ser observado o que nós chamamos de efeitos colaterais raros ou eventos adversos raros, que são aqueles que ocorrem em pequena escala, num número muito grande de pessoas. E dessa forma, para a gente conseguir observar esse tipo de efeito, é apenas quando esses medicamentos estão no mercado. Então, o medicamento, quando vai para o mercado, ele é registrado na vigilância sanitária e ele é descrito como um medicamento de referência, por ter sido a primeira molécula para aquela determinada atividade farmacológica. Então, aquele primeiro medicamento que foi desenvolvido a partir de testes farmacológicos, testes clínicos, pré-clínicos, é que são registrados na vigilância sanitária e que, por conseguinte, são considerados os medicamentos referentes para aquela classe de medicamentos ou para aquela molécula. De fato é que os medicamentos, para que cheguem nas prateleiras, passa por um longo período de testes e, desta forma, há uma necessidade de trabalhos de diversos profissionais, principalmente dos profissionais farmacêuticos, no seu desenvolvimento. E aí, com isso, eles são uma fase de elaboração que é muito dispendiosa, tanto de tempo quanto de recursos financeiros. E desta forma, para garantir o retorno aos produtores destes produtos, desses novos medicamentos, é necessário ter sido estabelecido o que nós chamamos de lei das patentes, ou seja, os medicamentos novos, que são os primeiros que foram desenvolvidos, eles podem ser registrados e a lei das patentes vai garantir que aquele produtor que desenvolveu aquele produto tenha os direitos sobre ele durante uma determinada quantidade de anos, até que ele consiga reaver todo o investimento que foi dado durante aquele processo de desenvolvimento. Isso garante com que as empresas e as indústrias farmacêuticas e os desenvolvedores de medicamentos possam ter retorno e possam continuar a investir no desenvolvimento de novas moléculas, de novos fármacos para a produção de novos medicamentos. Entretanto, a lei de patente apresenta algumas exceções para o caráter de exceção para que outras pessoas também possam utilizar esses medicamentos e fabricar esses medicamentos. No caso de quando o medicamento está há algum tempo no mercado e há uma necessidade por questões de saúde pública, o governo de determinados países podem exercer o direito de quebra de patente. O que quer dizer isso? O governo, em base à necessidade da população ser maior e mais urgente do que poderia ser dada o acesso a esses medicamentos por meio da patente, ele faz uma exceção que esse medicamento ele pode ser produzido também por uma outra unidade produtora, além daquela que detém o registro de patente. Isso faz com que a população tenha maior acesso àquele medicamento e, por conseguinte, tenha os benefícios inerentes à utilização daqueles produtos. Desta forma, os medicamentos de referência são aqueles que são os primeiros a serem utilizados, os primeiros a serem registrados de acordo com as necessidades requeridas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa.